Nos 3 vídeos anteriores, nós percebemos a relação de Deus com a humanidade como um todo. Mas você talvez já tenha percebido que depois de Gênesis 12, de maneira mais específica, Deus está lidando com as pessoas, com a humanidade, através da família de um personagem. Esse personagem é Abraão e, obviamente, ali sua família, seus descendentes. Então começa a ficar mais específico. E por que isso é interessante para a gente hoje? Porque a partir de agora a gente vai pensar na família de Abraão. Então no vídeo de hoje e de amanhã também. Em Gênesis 20, no versículo 7, que é o nosso texto de hoje, tem uma história bem complicada, mas que a gente vai tentar descomplicar juntos. O versículo 7 diz assim: Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor, para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Qual que é o contexto de Gênesis 20? Primeiro, você se lembra que essa não é a primeira vez que Abraão aparece em situações embaraçosas. Ele, por mais que seja o pai da fé, teve momentos de fraqueza. E a primeira já é logo no começo da sua história, depois do seu chamado em Gênesis 12, quando ele vai para o Egito e diz que Sara é sua irmã. Algumas pessoas tentam passar pano para Abraão, dizendo que Sara sim era meia-irmã do profeta. Mas a verdade é que pela resposta de Deus, tanto naquela história de Gênesis 12 como nessa de Gênesis 20, que a gente vai ver, fica claro que Deus ele não gosta da ação de Abraão e deixa claro que o que ele fez é errado. O que torna essa história mais interessante? Então, ela está acontecendo ali em Gerar. Abimeleque, que era rei de Gerar, ficou sabendo que Abraão dizia, ou seja, algo recorrente na vida dele, parece isso, pelo menos a Bíblia está dizendo. Abraão dizia que Sara era sua irmã. Então o rei de Gerar, Abimeleque, decide tomar Sara para si. Antes isso já aconteceu no Egito e agora ali em Gerar, que ficava entre Berseba e Gaza. Quando Abimeleque tomou Sara para si, antes de ele ter relações com ela, Deus aparece a esse rei num sonho e diz: olha, devolva essa mulher ao profeta, porque na verdade ela não é irmã dele, ela é esposa dele. Devolva seu marido. Abimeleque fala com Deus assim no sonho: olha, o que eu fiz foi de coração limpo. O Senhor sabe disso, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu fiz de coração limpo. E Deus fala: é verdade, você fez foi de coração limpo. E aí tem esse versículo que a gente leu, o versículo 7 de Gênesis 20. E que Deus fala assim: tudo bem, agora devolva a mulher ao marido dela, porque ele é profeta e orará por ela. Então esse é o contexto. O que chama muita atenção da gente aqui é pensar que Abraão é chamado pela primeira vez aqui de profeta. É a primeira vez que essa palavra aparece em toda a Bíblia. Tanto a palavra profeta como orará ou intercederá. A primeira vez. As primeiras vezes na Bíblia são muito importantes. A primeira vez que aparece alguma palavra. E olha que interessante aqui, porque Abraão, ele faz tudo errado. Fica claro aqui na Bíblia que ele está fazendo tudo errado. E mesmo assim, sendo profeta, ele precisa interceder. E antes disso, Abraão reconhece que o que ele fez foi errado, porque vem o juízo divino, e aí ele explica o porquê que ele fez aquilo, né? Mesmo que não haja explicação nenhuma. E essa história ela termina de uma maneira curiosa, porque Abraão realmente ora, intercede por Abimeleque e sua família, e a Bíblia diz, com alguns detalhes, de que as mulheres da casa de Abimeleque agora não estão mais estéreis. Então Deus havia as deixado estéreis, mas por causa da oração de Abraão, elas recuperam ali a possibilidade de engravidar. Olha que história irônica em certo sentido, porque como assim? O que está acontecendo aqui? O que a gente pode aprender para a nossa vida com essa história, depois dessas explicações, dessas curiosidades que a gente leu juntos? Em primeiro lugar, a função do profeta na Bíblia, aqui logo na primeira vez, ela não é simplesmente ter sonhos, visões, fazer grandes discursos, mas é interceder em favor do seu povo e até por pessoas que não eram do seu povo, como é o caso de Abimeleque e a sua família. E outra coisa que fica bem claro aqui para mim é que Abraão, quando ele reconhece que o que ele fez é errado, quando vem o juízo divino, ele intercede por Abimeleque e as coisas começam a funcionar. E o que eu aprendo com essa história hoje é que muitas vezes eu me sinto como Abraão. Eu vejo que o que eu fiz é errado. E aí, às vezes, a gente se sente, pode ser que você também tenha esse sentimento de que a gente não pode orar,
de que Deus está longe, e a gente tem falado sobre isso, um Deus de perto, e a gente deixa de ter nossa comunhão, deixa de ler a Bíblia, mas a verdade é que nosso Deus é um Deus de perto, e sempre toca o nosso coração para a gente entender os nossos pontos o nosso ponto fraco e aquilo que a gente errou. Por isso, a reflexão para hoje, aplicando para a nossa vida é: saiba que mesmo com os seus erros de caráter, com as coisas que você faz costumeiramente, como Abraão dizia que Sara era sua irmã, Deus ainda espera que você tenha relacionamento com Ele e que você interceda também pelos seus irmãos. Os adventistas têm uma mensagem profética para pregar. E quando a gente tem essa convicção de que nós temos que levar a mensagem angélica para o mundo, a gente se lembra de Abraão também. Por quê? Porque muitas vezes a gente não se sente capaz, mas em Cristo, pelo seu perdão, você é sim capaz de levar essa mensagem, de interceder pelas pessoas, de orar por elas. A minha oração hoje é essa, que em qualquer momento em que eu esteja, ou você esteja também, a gente se lembre de que Deus escuta as nossas orações. Basta reconhecer os nossos erros e a nossa oração vai chegar ao céu e será ouvida.